Rádio Despertar. Rádio em direto. Página Especial. O principal assunto do dia é tratado em Página Especial. Página Especial. É aqui, na Rádio Despertar. Quantos nos sintonizam, o nosso muito obrigado e o nosso renovado muito bom dia por tudo quanto já foi emissão ao longo do dia que nasceu. Eram pouco depois das 0 horas, contando segundos, milésimos e tudo quanto é tempo. Então estamos neste momento na Rádio Despertar com a emissão especial, tal como tivemos a oportunidade de anunciar através do nosso indicativo. Angola celebra hoje 22 anos de paz, fruto do memorando de entendimento alcançado no Luena pelos militares para pôr fim à guerra que retornou em 1992. São consignatários do acordo pela SFA o general Armando da Cruz Neto, antigo chefe do Estado-Maior da SFA, neste caso, e pela SFALA Abreu Mwengo Uquachitembo Camurteiro, na presença do então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, do coordenador da Comissão de Gestão da UNITA, Lucamba Paulo Gato, deputados à Assembleia Nacional, corpo diplomático, líderes religiosos e membros da sociedade civil. A construção da paz em Angola não foi um ato de iniciativa singular ou individual. As tentativas de a construir refletem um longo percurso com protagonistas sacrificados, vontades políticas e também o esforço da Igreja, de um modo geral. A Rádio Despertar tem a honra de ter aqui nos seus estúdios um dos obreiros material do memorando do Luena, membro da então Comissão de Gestão da UNITA, estrutura de direção provisória da UNITA, até a realização do 9º Congresso realizado em 2003, aqui em Luanda. Marcial Adriano da Chala viveu o frenesim dos dias até o 4 de abril de 2002. Um militar de carreira, um político, um diplomata que carrega sob os seus ombros uma longa experiência que naquele período difícil vivido pela UNITA protagonizou, enfim, este emprestar de saber ao processo negocial que culminou com o entendimento do Luena. Marcelo da Chala, bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado pela solicitude. Sei que foi em circunstâncias muito difíceis
que nós conseguimos, in extremis, tê-lo aqui nos estúdios para certamente falarmos para esta conversa que vai, nos próximos instantes, estar no ar aqui na Rádio Despertar. Espero que tenha saúde. Muito obrigado, meu caro Solombe, e cumprimento, em primeiro lugar, naturalmente, os rádio-ouvintes da Rádio Despertar e saúdo todo o povo angolano pela celebração do 22º aniversário da paz, do calar das armas. Estou cá para poder ser útil e dar uma contribuição julgada necessária na abordagem desta fase da nossa história, que felizmente conheceu o seu fim neste dia 4 de abril em 2002. Foi um dia de muita euforia, de muita expectativa, porque tínhamos conseguido pôr fim a um capítulo doloroso da nossa história e todos estávamos esperançados em realizar uma Angola para todos, e acontece que ela ainda não é realmente a Angola de todos. Espero que, se tiver alguma coisa a contestar a nota introdutória que nós apresentamos para fazer a chamada, nos dados que nós apresentamos, pode fazê-lo e fazer naturalmente as correções que se impõem. Algumas vezes a história é contada eivada de desvios, aquilo que realmente foram os momentos vividos na primeira pessoa e da qual também foi protagonista ao ter sido partícipe deste processo negocial que vai trazer os angolanos até aquele ato simbólico de assinatura na antiga Assembleia Nacional. Eu estou cá neste exercício com muito prazer e muita honra para ser útil. Não venho bem na pele de um historiador e basicamente a sua introdução corresponde com os factos vividos naquela data. E ao longo da nossa conversa, eventualmente aqui e acolá, aquilo que for necessário ser precisado, se o termo passa, cá estamos para este efeito também. Muito obrigado uma vez mais. Marcelo da Chala, a paz em Angola tem um enredo de conveniência. Inevitavelmente, e pela carga de propaganda que marcou a guerra que nós tivemos aqui em Angola, com culpabilizações de um dos lados, ela tem um enredo que coloca o Dr. Savimbi como culpado de tudo o que aconteceu e estabelece uma relação entre a morte dele e, enfim, a vinda da paz em Angola. Isto corresponde à verdade? Ora, muito bem. Acho que os historiadores de verdade estão a trabalhar, estão a produzir obras que retratam a pessoa Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Já agora, indo um pouco para a história, porque quando acontece o 25 de abril de 1974, eu já era um rapaz, já era um jovem com alguma bagagem literária já na cabeça, com alguns livros na cabeça. Para precisão, aqueles que me conhecem sabem que em 1974 eu estava a fazer o 7º ano dos liceus, de formas que há acontecimentos que estão muito bem gravados na minha memória e é bom que eu aqui os traga à ribalta. O Dr. Savimbi tem um percurso político muito especial. Engajou-se nas lutas reivindicativas muito cedo, ainda como aluno no Dondi, no Instituto Correio do Dondi, nas lutas reivindicativas quando estava em Portugal, e depois sabe-se que ele engajou-se
UPA, FNLA, onde assumiu funções de relevo. Foi secretário-geral e depois foi ministro dos Negócios Estrangeiros do GRAE e depois fundou a UNITA. Há uma questão que é mesmo peculiar ao Dr. Savimbi. Ele trabalhou muito para a criação da FNLA. E a FNLA é a junção, que segundo nos dizem os mais velhos, sucede a UPA. É a UPA em aliança com o PDA, Partido Democrático de Angola. Ok. E nasce a Frente Nacional de Libertação de Angola. Ele foi um dos que trabalhou muito para que a sigla desta nova formação política contivesse a palavra nacional. Depois, quando já não estava de acordo com o mais velho Holden Roberto, criou a UNITA, que é União Nacional para a Independência Total de Angola. Eu recordo que o velho Jonas definia-se sempre como um patriota e nacionalista. E ele dizia, para mim, para além de Angola, não existe mais nada. E nós vimos os esforços que ele empreendeu. Tão logo aconteceu a Revolução dos Escravos em Portugal, 25 de Abril. 25 de Abril, o famoso 25 de Abril, ele foi o primeiro a assinar a cessação das hostilidades com as autoridades portuguesas, ainda em junho de 1974. A primeira grande reunião que ele realiza, uma conferência anual, que era e continua a ser no Estatuto da UNITA o maior fórum deliberativo entre congressos, é a conferência anual, chamou personalidades de todo o país e uma das maiores decisões que foi tomada sob sua inspiração foi a unidade com os outros movimentos de libertação na perspectiva de negociar a independência com as autoridades portuguesas. É assim que, saído da Conferência da Úria, que teve lugar em agosto e setembro de 1974, o Dr. Savimbi segurou no seu cajado de peregrino da paz e foi encontrar-se com o velho Holden Roberto e assinaram um acordo de cooperação em outubro de 1974. E não parou por ali, foi até Dar es Salaam, Lusaka, para contactar com o presidente do MPLA na altura, o Dr. António Agostinho Neto, na mesma perspectiva, e vieram a assinar um acordo de cooperação a 18 de dezembro de 1974, na cidade do Luso, hoje, Luena. E não parou por aí. Convicto de que a unidade era a grande força dos angolanos, ele conseguiu contactar com um ícone da luta de libertação de África, um ícone do nacionalismo africano, Mzee Jomo Kenyatta, presidente do Quênia, que lhe recordo também que foi um dos que lutou pela independência do seu país e liderou forças, os Mau Mau, contra a coroa britânica. E, usando do prestígio do velho Kenyatta, conseguiu fazer com que os mais velhos dele em idade, Álvaro Holden Roberto e António Agostinho Neto, se reunissem em Mombasa. Os dois assinaram também um acordo de cooperação e os três líderes assinaram a plataforma tripartida de Mombasa, que serviu de plataforma angolana para a negociação do Acordo do Alvor, que, como se sabe, é o único documento que jogava o papel de certidão de nascimento de Angola como Estado independente. Quando
do descarrilar do processo do Alvor, o Dr. Savimbi, com base naquilo que Alvor lhe conferia como legalidade e a legitimidade que o apoio popular lhe conferia, encetou a resistência para a democracia. E, vezes sem conta, comunicados foram tornados públicos apelando para o diálogo. E o diálogo veio a acontecer em 1990. 91. Começou em 90 com aquela tentativa africana que aconteceu em Badolite, por iniciativa do Marechal Mobutu Sese Seko Kumbwendu Wazabanga. Enorme, né? Nome típico, bem africano. Então, onde os termos desta acordo. Desta tentativa eram sinceramente inaceitáveis para quem tinha uma trajetória e estava a desenvolver uma luta para a democracia, porque no fundo queriam a fagocitose da UNITA no MPLA. É impossível, a UNITA não cabe, nunca poderia caber no MPLA. E fagocitose significa a absorção da UNITA. Um processo biológico. É um processo para biológico. Os entendidos. Sim, exatamente. Em biologia. Transportando esta imagem. Eu estudei Química, Biologia Perfeitamente. e Biologia. Eu também era apaixonado desta expressão. As células envolverem, enfim. Anyway. E depois, deixe-me terminar esta parte porque parece-me de suma importância. Essa tentativa foi um fracasso, mas ele não parou e fez tudo para visitar Portugal. E visita Portugal, onde chega exatamente no dia 27 de janeiro de 1990. Foi quando ele pede às autoridades portuguesas, na pessoa do primeiro-ministro de então, o professor Aníbal Cavaco Silva, para mediar as conversações entre a UNITA e o governo, a RPA, da República Popular de Angola. E foi assim que essas negociações começaram em abril de 1990 e terminaram em 91, no dia 31 de maio, com a assinatura formal dos Acordos de Paz para Angola, Acordos de Bicesse. E com Bicesse há uma página nova que se inaugura na vida do nosso país, porque recordo que quando o partido que está no poder se acaparou do poder nas condições e usando os meios que usou, porque o signatário do Alvor entendeu tomar o poder de forma revolucionária com o apoio de forças expedicionárias, no caso cubanas, e porque também na altura tinha alianças ideológicas com o famoso Bloco de Leste. Então, há esta viragem, fomos a eleições em 91, que... 92 neste caso. Fomos a eleições... Em 92. Precisão. 91 a assinatura dos Acordos de Paz para Angola, Acordo de Bicesse. Em 92, em setembro, tivemos as primeiras eleições plurais em Angola, e cujo resultado foi um desastre para Angola. E mesmo assim houve várias tentativas. Fomos depois a Lusaka, onde aconteceu a assinatura do protocolo de Lusaka. Tivemos uma série de encontros entre a direção da UNITA, os enviados do governo de Angola, no Bailundo e Andolo, mas infelizmente, um momento dado, houve da parte de quem governa Angola a tentativa de criar um outro interlocutor, e a UNITA quis dar um destino de uma rebelião. Enfim,
É para dizer o quê? Pois, resumindo, indo para à minha dizer pergunta, que o Dr. Savimbi é um homem de paz. Era um homem de paz. O ideário dele é de paz. A própria sigla dele, União Nacional para a Independência Total de Angola, encerra a ideia e a vontade de paz. Quem quer união não pode pretender guerra. Quem quer independência total quer paz com os seus vizinhos e com o mundo inteiro. Portanto, não corresponde com a verdade. com o enredo que é feito normalmente nas narrativas que são muitas vezes trazidas para os meios de comunicação social. Olha, o Dr. Savimbi, eu gostaria de defini-lo unindo o espiritual e a história e os seus feitos como Cordeiro da Paz. Tanto assim é que o seu passamento físico heróico e como mártir criou tanta comoção que mesmo o poder, na pessoa de quem o personificava, parece que assim é que se deve dizer, entendeu orientar o seu governo e as Forças Armadas de que era comandante em chefe, no sentido de não fazer a paz com mais sangue dos nossos próprios irmãos. É assim que a decisão foi tomada. Foi uma decisão, quer dizer, naquela altura, com calculismo, que chamou a ele, a pessoa de quem está a falar, o protagonismo, tendo sido, tempos depois, batizado como arquiteto da paz. Ou seja, nada foi decidido para nada. Foi visando também o enaltecimento deste protagonismo. Portanto, por este protagonismo, o seu enaltecimento, o arquiteto da paz, como se veio a chamar depois, portanto, enfim, integra tudo isto. Pareceu-me ser também um ato de cálculo político, concorda comigo? Seja qual for o fundo que animava ou esteve na base dessa tomada de decisão, uma coisa é certa, não há guerra militar. Toda a guerra é uma guerra política. E os militares apenas cumprem aquilo que as direções políticas determinam. Isto aconteceu, do nosso lado, ficámos órfãos com a partida do velho Jonas, e a nossa orfandade agravou-se com a partida do vice-presidente Dembo, e o general Lucamba Gato, na qualidade de secretário-geral do partido, cria a comissão de gestão e via rádio conseguiu falar com todos os comandantes regionais e dirigentes do partido ao nível nacional e convenceu todo o partido e as Forças Armadas que ele, enquanto coordenador da Comissão de Gestão, já que havia um vazio estatutário, criou-se a Comissão de Gestão como estrutura máxima de direção do partido e também do comando das Forças Armadas e apelou para encetarmos toda a caminhada com vista à negociação, o que veio a acontecer. E dia 30 de março, houve a rúbrica do memorando de entendimento complementar do Luena na cidade de Luena, e nós chegamos a Luanda dia 2 de abril e no dia 4 aconteceu esta cerimónia que faz deste dia o dia que é e como figura na história do nosso país. Como é que era o processo, como é que era a relação entre vós, e já agora entrando para aquilo que foi o processo no Luena de negociações, como é que era o ambiente entre vós, portanto, e a parte da SFA? Foi difícil a relação entre vós? O entendimento foi difícil? Foi fácil naquela altura? Qual era o ambiente que se vivia? O Luena foi a terceira negociação, ou a terceira etapa da nossa história, no fito de conseguirmos a paz. Nós outros, é o meu caso, estive em BICES, do princípio ao fim, primeiro nos bastidores, depois como negociador, portanto estive à mesa da negociação. Depois também estivemos envolvidos num processo de Lusaka,
nos bastidores e negociador, e no Luena estivemos como responsáveis político da delegação da UNITA que negociou Luena, portanto éramos o chefe da delegação. Essa experiência toda e o conhecimento que tínhamos um dos outros fez com que, apesar da dificuldade que uma negociação sempre acarreta, a conversa fluía, os momentos de alguma zanga, de algum empolamento foram curtos. Lembro que um dos principais negociadores do lado das forças do governo era o general Geraldo Sachipengo Nunda. Somos tão somente parentes e também quando alunos na residência académica dormíamos no mesmo beliche, para que o mundo Mas saiba. por esta razão é que tivemos, se chamava aliás Guerra Civil, não é? Que tudo se fez no sentido de evitar. E por acaso, deste ponto de vista, lembro-me, era miúdo no AMP e apesar de perceber poucas coisas, mas percebia que havia um esforço muito grande e vontade do Dr. Savimbi em resolver o problema não pela guerra civil. Ele próprio gritava nos eventos públicos, nos comícios, gritava, talvez seja muito forte, a palavra, a expressão, guerra civil não. E esse foi um slogan que se repetiu, guerra civil não, mas a paz muitas vezes é percebida de maneira distinta pelos atores, e de modo que o conteúdo dela não significa o mesmo para a UNITA, como não significava o mesmo para o partido no poder. E de modo que vocês podiam não estar sequer a falar a mesma linguagem. Nota que isto continua presente nos dias de hoje, de modo que o próprio encarar do fim da guerra trouxe comportamentos de jactância, de vaidade, de soberba. E isto continua muito presente no destilado discurso que muitas vezes é produzido nos círculos, estou a falar na Assembleia e etc, etc. Tem esta percepção? Acha que é isto que está presente? Concorda comigo? Discorda? Eu queria ouvi-lo deste ponto de vista, ou sobre este ponto de vista. O quadro de paz que nós estamos a viver e a construção da democracia de que todos nos reclamamos traz... Que ainda não somos um claro, país... estamos em construção. Prefiro dizer multipartidarismo, não é? Sim, sim. Se calhar é mais realista. Pronto, pode haver adjetivações diferentes, todavia uma coisa é facto, ainda não somos um país democrático. Mas este quadro traz à tona aquilo que é a natureza profunda de cada um dos atores. Como é concebido, toda uma sociedade é o produto das suas elites. E seja qual for o estado de desenvolvimento cultural de uma sociedade, seja qual for o seu estado de equipamento técnico e tecnológico, um país é sempre o produto do jogo entre as suas elites. E nós não somos exceção a esta regra, isso é universal. O que é que acontece connosco? Nós ainda somos o produto daquilo que se foram as elites que lutaram pela independência, movidas por propósitos muito concretos na cabeça deles. Qual era o propósito? O partido que está no poder pensa ideologicamente grupo e acaparou-se da ideia de nação e leva a nação para interesses que só esse grupo é que sabe, é que os conhece e procura alianças que possam sempre dar-lhe prevalência sobre os outros grupos, outras forças políticas. A UNITA, pelo contrário, pensa a nação, ideologicamente pensa a nação e procurou sempre dirigir-se à nação. É por isso que é União Nacional.
para buscar da nação legitimidade para com todos viabilizar a nação. Isto é uma diferença muito nítida e clara. E esta natureza intrínseca de cada uma destas duas forças, não falo de outras, dessas forças políticas, determina a sua conduta. Veja, como é que estagnamos hoje na conclusão do edifício da democracia angolana? Não temos o poder autárquico local ainda institucionalizado. Porque o poder autárquico local é a expressão da participação da nação inteira na condução dos seus destinos a partir de quê? Da localidade e comunidade onde as pessoas residem. Estamos aqui neste jogo. É um reflexo disso mesmo. Do outro lado, como é que estamos do ponto de vista material? O quadro da paz, que corresponde ao calar de armas, é uma oportunidade que a classe que está no poder segurou para endinheirar-se sem limites. Portanto, tudo isso que nós vivemos parte mesmo da natureza dessas elites. Uns devotadamente querem a democracia e outros usam a democracia para legitimar a sua posição de prevalência, de dominância. Infelizmente, esta situação. Eu queria citar aqui uma passagem. O interregno do conflito armado foi mais curto em 1975, depois de Alvor. Em 1991, 31 de maio, que restaurou o multipartidarismo. Atenção, não é democracia, estou a falar de multipartidarismo, isto é propositado. Do Protocolo de Lusaka em 1994 e os Acordos de Paz de 4 de abril de 2002, que são agora, quer queiramos, quer não, estão a ser, aliás, mais duradouros. Onde acha que está a diferença da sua selagem? Faça-me perceber, ou seja, qual é a diferença, o que é que está a fazer com que este acordo seja mais duradouro do que todos os outros? Por comparação, falamos de 75, foi um curto espaço de tempo entre a assinatura do Alvor e depois o descarrilamento e de um processo que começa cirúrgico em 1975. Depois o 91 terá durado mais ou menos 2 anos, até setembro de 1992, o próximo disso, pelo menos foi de 91 a 92. Depois tivemos 94 e, neste caso, o 4 de abril de 2002. Onde é que esteve a diferença que fez com que este fosse mais duradouro e que estivesse a prevalecer até os dias de hoje? Angola não existe sozinha, não existe em autarcia. Angola existe no contexto das nações no mundo. mundo, e em 73, 74, 75 o mundo era bipolar, com uma competição sangrenta entre os dois grandes blocos. Isto influenciou. Usando terceiros, porque entre eles confrontação nunca surgiu como tal. Usaram terceiros, portanto, o contexto internacional era um dos fatores que contribuiu para que este interregno fosse tão curto. Depois, os mais velhos que lutaram pela independência também, já durante esta fase, tiveram conflitos. É a Guerra Fratricida. Tiveram. Pois parece que tudo vem de antes de 75. Sim. Aqui em 75 foi apenas a continuação. A partir de 75, novas gerações foram entrando. Embora, do ponto de vista pensamento que caracteriza cada uma das forças, as coisas não tenham mudado tanto, mas as gerações começaram
também a maturar um bocado. E no que diz respeito ao acordo do Luena, o memorando de entendimento do Luena, sublinha-se que nós negociamos só entre nós. Isto fez uma grande diferença. Absolutamente. Não, Negociamos entre nós e depois convidamos mas a pareceu-me ONU. que a comunidade internacional estava preocupada com este negociar só entre vós. Ou entre nós, angolanos, neste caso. Com certeza. Angola é um país muito importante para Houve pelo menos que sinais neste o mundo sentido. nos deixe sós e em paz entre nós. Portanto, foi uma decisão corajosa que todos nós assumimos, no sentido de negociarmos entre nós e depois convidarmos, já que somos parte do mundo e que o nosso caso interessa naturalmente o mundo, convidarmos aqueles que ajudaram-nos depois nas várias vertentes da implementação do acordo. Muito interessante. Estou com o Marcial da Chala, o diplomata, o político, o militar, que protagonizou, viveu o frenesim do até 4 de Abril e acabaram por, enfim, trazer aos angolanos o memorando de entendimento assinado em acordo aqui nas instalações da antiga Assembleia Nacional, na presença do Presidente da República, o então Presidente Eduardo Santos, do coordenador da Comissão de Gestão da UNITA, Lucamba Paulo Gato, e políticos, deputados e sociedade civil e entidades religiosas. É um prazer, como dissemos, ter aqui, um privilégio ter aqui um dos protagonistas, um dos atores, um dos obreiros, prefiro chamá-lo obreiro, esteve diretamente envolvido, aliás foi o chefe da delegação da UNITA nas negociações no Luena e, enfim, estamos a tentar perceber alguns dos momentos que efetivamente marcaram aqueles dias até chegar-se àquele acordo rubricado, como disse aqui, nas instalações da Assembleia Nacional. Quero voltar a Jorge Savimbi. Já agora, por favor, e eu gostaria de certa forma penitenciar-me, aproveito esse momento para render a minha homenagem a todos os nossos colegas que foram parte deste momento histórico e que já não estão cá. Já não estão entre nós e na dimensão em que se encontram, que é a dimensão espiritual, estejam em paz. Muito bem, obrigado por este dado, este pormenor, e sempre que tiver algum dado mais pode certamente pedir a palavra e debitar, não se faça rogar, estamos aqui para isso. Obrigado. Mas eu estava a dizer, queria voltar ao Dr. Savimbi. Este livro de Xavier de Figueiredo, por acaso ontem ele teve a oportunidade de estar na RTP África, terá sido a partir das 21h30, não tive a oportunidade ainda de ver, mas depois vou consultar. O livro Savimbi, um homem no seu martírio. Este título parece exprimir o conjunto de sacrifícios que ele faz, até onde pude ler, não finalizei, que Savimbi faz para uma série de atos, de passos dados no sentido de conseguir a paz. Mas ele diz aqui, creio que é no pós-fácil, Savimbi foi alvo de uma longa e destrutiva campanha de propaganda, desinformação e ações encobertas de segurança com o objetivo de o desacreditar e o isolar. Mesmo assim, no final, ele percebe que, enfim, parece-me um sacrifício anunciado que ele faria, ou estava consciente que ia acontecer alguma coisa. Vocês que estiveram muito perto do velho, que interpretação, que atos mais marcaram esta vontade de fazer paz, não obstante tudo isto de que era acusado e toda a construção de todo um construto feito desfavoravelmente contra a personalidade dele? O que é que ele fez em concreto? Que atos naquelas circunstâncias? Que momentos? O que é que ele fez no sentido, por exemplo,
que estava muito desejoso de paz, no sentido de regressar à paz, fazer regressar a paz a Angola. Que atos, que momentos, o que é que ele fez? Que passos concretos ele tomou? Peço desculpa se fui muito prolixo na pergunta. Espero que me tenha entendido o espírito, o fundo, o alcance dessa questão que estou a tentar construir com esta confusão toda. Bom, quando da 16ª Conferência Anual, o presidente Savimbi, quando fala do passivo, de forma muito clara, de forma muito crua, eu pessoalmente interroguei-me que alguma coisa deverá acontecer, algo de grande que não sabia definir nem configurar na minha pequena caiximónia o que é que poderia ser. Todavia, ele em momento nenhum demonstrou estar abalado enquanto comandante, enquanto dirigente, enquanto líder. Na hora mais difícil, tudo cercado, o povo a fugir, as pessoas, alguns a se renderem, ele estava com o comando firme. Esse é o lado dele que mais me impressionou. Ciente de que estava cercado por todos os lados, flancos. todos os flancos, muito bem, o senhor tem linguagem militar, muito obrigado. Realidade. Não, ele nunca, as mensagens que mandava, as ordens que dele partiam para toda a gente, era de quem estava mesmo no comando. E ele faleceu assim, no comando e na direção política, no comando das forças. Diz aqui, por exemplo, ainda citando o mesmo prefácio, portanto, no livro Savimbi, um homem no seu martírio, e este título deve ser bem interpretado, quer dizer, um percurso de sofrimento, de sacrifícios. Sem dúvida. Diz assim Xavier de Figueiredo. Mas era a força de convicção que lhe habitava que fazia com que ele até usava uma expressão: é preciso ter a alegria para viver situações difíceis. E quando uma situação fosse difícil, ele dizia: precisamos de cabeças difíceis para podermos facilitar a solução de um problema difícil. Perante problemas difíceis e complicados, precisamos de cabeças difíceis e complicadas para poderem facilitar o caminho, a elaboração da saída da situação complicada e difícil. Pois, para consubstanciar o que diz o título do livro de Xavier de Figueiredo, aqui uma passagem interessante: se não aceitasse o exílio ou a sujeição, como foi o objetivo falhado dessa campanha, o fim último era matá-lo, como aconteceu, premeditadamente. E ele tem aqui um ponto de exclamação. Era uma obstinação, e ele estava consciente de que o político que era morreria nas circunstâncias difíceis, como aconteceu. Podia ler-se este pensamento, ou ele nunca exteriorizou, como sublinhou também, que nunca perdeu o comando, sempre passou a ideia de um ânimo de alguém que está no comando das operações. É verdade que nós estávamos distantes quando aconteceu este fatídico momento da vida do velho Jonas, que foi o fim da vida física do Dr. Savimbi. Mas a verdade é que quem puder ler o poema dele, A Morte Bateu Mais Uma Vez, ele diz que a minha vida é morte e que jurou com os seus, não me lembro bem, para combater a morte. Portanto, ele estava consciente desde o dia em que ele saiu da FNLA. Muita gente lhe disse que você criou inimigos de grande peso. Portanto, não sei mais o que dizer. E agora, depois de tudo isto,
Julga que tem sido desconstruído todo este enredo das razões, das causas, da ambição pelo poder, que é uma das coisas que tem ficado mais ou menos provada que não era. Ele não era obcecado pelo poder. Custa dizer isso, custa acreditar, aliás, mas os factos mostram, porque no momento em que ele estava tinha o controlo da situação, e estamos a falar dos anos 80, 85, em que o país praticamente rendeu-se à pressão militar da UNITA, mas é exatamente neste momento em que ele interrompe para negociar. E então, pronto, isto reforça a ideia de que não foi obsessão, não era obsessão ao poder, como muitas vezes se procura passar a ideia, em razão, justificando, aliás, o porquê do acontecer da guerra. Eu queria perguntar, têm conseguido desconstruir, ou vocês, no caso, os atores políticos, todo este enredo que foi criado em torno dele, ou os factos, a história, os historiadores, os que estão a escrever, têm posto em evidência que, efetivamente, em prática ou na prática, ele não era a obsessão pelo poder? Eu acho que os factos que ocorrem no nosso país, primeiro, provam a justeza do seu pensamento. Ele teve ideias que são ideias proféticas. Muitas das coisas que ele pensou e que ele comunicou estão acontecendo. Penso que somos todos testemunhas e hoje o seu pensamento é abraçado por gente de todos os estratos da sociedade angolana, os grandes intelectuais, se é que existem, os letrados, os menos letrados. E sim, de resto, consideramos que ele tem o seu lugar na história, não só de África, não só primeiro de Angola, mas o seu lugar é único na história do continente africano. Ele cumpriu um propósito. E esse propósito é o de, se eu ouso pronunciar-me, de despertar os angolanos para que assumam-se como filhos da terra e que tenham um papel importante a desempenhar, não só para o seu bem-estar, como também para o continente africano. Veja a obra que foi a base da Jamba. É uma obra sem paralelo, sem igual no continente africano. A Jamba encontrava-se numa área sem água, mas dali ele construiu uma nação, um Estado, digamos assim. Construiu um Estado que obrigou a que a realidade angolana, sempre que fosse abordada por quem quer que fosse, falavam de Luanda, falavam de Jamba, falavam de Luanda, falavam de Jamba. Alexandre, veja aquilo que ele tinha conseguido. Carros saíam da fronteira namibiana até a norte do CFB, até as Lundas. Portanto, este senhor, naturalmente, que era amado por muitos que somos nós, muito amado, mas também de certeza absoluta que em determinados círculos ele constituía uma ameaça. O Alexandre já imaginou o que é que seria a nossa Angola com o Dr. Jonas Savimbi no comando do nosso país? Mas eu queria chegar ali para cá. Agora temos a responsabilidade de, com toda a humildade, determinação, trabalharmos para que o projeto de Moangai, o seu projeto, vingue amanhã e o mais brevemente possível. E é nesta senda em que a UNITA está, é nesta senda em que, neste preciso momento, a direção da UNITA, liderada pelo presidente Adalberto Costa Júnior, está por isso mesmo. Uma das questões que a UNITA quer ver realizadas o mais brevemente possível é a institucionalização das autarquias. A UNITA tomou uma iniciativa para que a lei da institucionalização das autarquias locais
seja primeiro enriquecida pelos contributos da sociedade civil, está a decorrer. Provavelmente dentro de uma semana teremos a conclusão deste exercício e depois vai dar entrada. E depois também sabemos que da parte do poder ou do regime houve a elaboração desta lei e terá já dado entrada na Assembleia. Haverá, portanto, 2 leis em debate, o que é um exercício necessário, mas sim, é a nossa convicção de que o projeto do Dr. Savimbi vingará mesmo neste país. E com a juventude atual, sedenta de melhor estar, melhor ser enquanto jovens angolanos, e no abraço das diferentes gerações, vamos conseguir, sim. E a Frente Patriótica Unida deu provas de que esta é a via, porque este é que é o pensamento do Dr. Normalheiro Savimbi. Ele dizia: a unidade nacional é o nosso objetivo estratégico. Mas sente nesta altura, e agora trazendo as coisas para os dias de hoje, que neste caráter persecutório de pessoas, individualidades, líderes, no caso Adalberto Costa Júnior, trazido de ontem, continua muito presente nos dias de hoje? Este combate à exaustão, por exemplo, é o retomar de uma propaganda tão feroz, vivida no passado e que diabolizou, e de que maneira criou medos. Há muita gente que acreditou, não é? Só dificilmente conseguiu sair deste casulo. É a continuação, efetivamente, daquela propaganda. E isto também é um sinal de que não vai ser fácil, em alguns casos, fazer essas conquistas. Mas a determinação está lá. O presidente Adalberto, tudo isso que se diz contra ele, não lhe tira 1 minuto nem 1 segundo de sono. Ele caminha célere, impávido, muito sereno, atento, evidentemente, mas isso não lhe abala. E todos nós fazemos corpo com ele, no sentido de nos fortificarmos e trabalharmos para que o nosso projeto siga em frente e amanhã seja abraçado pela maioria do povo angolano nas urnas. Portanto, sabemos qual é a natureza do nosso principal adversário. E tudo o que ele faz, sabemos enquadrá-lo. E veja como é que eles são. Recentemente houve as declarações, penso, do primeiro secretário deles no Kwanza Sul, em que ele enaltece o facto de roubarem e queremos, são dirigentes que este país merece. Acho que não. Acho que o povo angolano é suficientemente inteligente e corajoso e vai naturalmente, na hora de decisão, dizer basta a este tipo de dirigentes. Mas acha que é uma declaração isolada de um dirigente ou reflete o pensamento do interior do partido na situação? Se for o pensamento do partido da situação, é lastimável, né? Simplesmente isso. Se for o pensamento, e não deve ser isolado, eu não posso ser peremptório, mas é lastimável. Praticamente, sinceramente, que não podemos ter dirigentes à altura da nobreza deste povo. Este povo merece gente de alto quilate moral e alto quilate de responsabilidade também. Marcial da Chala, convidado da edição de hoje desta página especial. Eu não queria entrar para as questões da gestão da administração e certamente fazer as comparações, não é este o foco do convite que nós, enfim, o sentido que nós quisemos dar ao programa. Não é o importante, uma coisa de, se calhar, o que para nós é relevante é efetivamente falar deste protagonismo da UNITA e, sobretudo, desconstruir um pouco este enredo que foi dado ao desfecho final da guerra. Mas há uma pergunta que não se cala. Podia falar-nos um bocadinho qual é o seu estado de ânimo? Como é que olha hoje para o país 22 anos depois do calar das armas? Está decepcionado, certamente.
Alexandre, eu tenho a sorte de ter vivido os últimos anos da governação portuguesa em Angola. Isto era um país muito organizado. O nosso país era muito organizado, tinha uma administração que... Mas eles estiveram aqui séculos. Como? Estiveram aqui séculos para construir mas com certeza. uma cultura com certeza. administrativa e etc, etc. Sim, sim. Se nós tivéssemos realmente, os dirigentes de então tivessem realmente amor pelo povo angolano, teriam tudo feito à imagem daquilo que era a política do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, no sentido de preservar aquilo que foi construído com suor e sangue e vidas dos nossos antanhos. Porque se o português tinha a ideia, tinha o know-how, a mão de obra foi nossa. Portanto, deveríamos ter feito como fizeram os nossos irmãos ali da Namíbia ao lado, como fizeram depois os nossos irmãos da África do Sul. Se não fossem as ambições desmedidas de uma parte da elite que lutou pela independência. Agora que eu sou da Bela Vista, você sabe onde é que fica a Bela Vista. Eu estudava no Ambo, eu quando precisasse de ir à Bela Vista apanhava o comboio pontualmente às 8h30, às 11h15, mais minuto, menos minuto, eu estava na Bela Vista. Ia até o hospital onde o meu pai trabalhava, fazia o meu tratamento. Às 17h30, menos minuto, mais minuto, eu apanhava o comboio. O país funcionava. Aquela máquina administrativa devíamos ter preservado, mantido aquela máquina e hoje seríamos, sem dúvida, um outro país. De lá para cá, não estamos a conseguir acertar a administração do nosso país. Olha o governo central, presidente, vice-presidente, ministro de Estado, ministro por setor, secretário de Estado, diretor nacional. Gorda, uma administração gorda. A província replica aquilo que é a gordura do governo central, que devia ser, o governo central devia ser um governo de concepção e planificação e mais no controle supremo. O governo provincial devia ser uma coordenação. Para que os meios e os quadros de valia, de valor, sejam investidos na resolução dos problemas concretos. Por isso estamos a apelar para que institucionalizemos as autarquias. Mas seria também uma experiência nova que não havia no tempo colonial. Diga? Não havia no tempo colonial autarquias. O mundo é tão pequeno hoje. As experiências dos outros são estão à mão. Vejamos o exemplo de Cabo Verde. Eu ontem fiquei um bocadinho... assustado não, maravilhado, chocado. Pela positiva. O ranking que o Cabo Verde ocupa entre os países desenvolvidos do mundo, Cabo Verde está largamente à frente de nós. Veja um país africano, parece-me que são as Ilhas Maurícias, parece que estão à frente dos Estados Unidos naquilo que são os indicadores que sustentaram esta classificação. E nós, com tudo isso que temos como potencial, Alexandre, quando passamos pelas ruas, pelas estradas, o angolano tem casa humanamente digna. Esta é a pergunta que fica no ar. Nós estamos a entrar para um período crítico de tempo. Isso para não falar da economia. Isso não queríamos entrar por ok, ali, pronto, por isso é que... eu não sou economista, mas são realidades que pungem o coração e as pessoas mais sensíveis choram. Olha, eu vou dar um exemplo daquilo que é a realidade de Angola vista por pessoas que não são angolanas. Recentemente houve aqui uma Assembleia Paritária, OEACP e União Europeia. Um deputado de Barbados, que é uma ilha aí nas Caraíbas, né? Ele interpelou-me porque eu conheci-o em Bruxelas o ano passado, em junho. Sabe, ele estava a chorar. Ele disse, o senhor é deputado do partido que governa? Eu disse, não, estou na oposição. Ele disse, como é que vocês conseguem ter este palácio tão imponente
Estava a referir-se à Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional. Quando o que eu vi como fosso entre os que têm muito e os que têm pouco é tão abismal. Ele começou a chorar. Ele disse: venham ver o nosso país que não tem grande coisa, como é que nós trabalhamos. Ele disse: vocês são humanamente insensíveis, vocês não têm sensibilidade humana, veja. Portanto, todo aquele que é honesto tem que reconhecer que nós estamos muito mal. Muito bem, uma pergunta final esta para si. Que mais concessões tem a UNITA para fazer para que este país possa, enfim, encarrilar e andar e tocar para frente? Disponibilidade total para dialogar sobre todos os problemas, para que em conjunto sejamos todos nós atores das soluções dos nossos problemas. Marcial Adriano da Chala, o nosso convidado nesta edição de Página Especial aqui na Rádio Despertar, no dia em que Angola celebra 22 anos do calar das armas, se quiserem, do acordo de paz selado aqui nas antigas instalações da Assembleia Nacional, na presença de líderes políticos, destacando-se nomeadamente o Presidente da República, o então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, o coordenador da Comissão de Gestão, Lucamba, Paulo Gato, deputados, políticos, membros do corpo diplomático e sociedade civil, de um modo geral. A todos quantos nos acompanharam, muito obrigado pela sintonia. Querendo Deus, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Marcial Chala, sempre a considerá-lo. Deus abençoe Angola e os angolanos. E os angolanos unam-se. Muito bem, então assim termina a página especial. A todos, continuação de boa programação na Rádio Despertar. Página Especial. O principal assunto do dia é tratado em Página Especial. Página Especial. É aqui, na Rádio Despertar.